Irmãos e irmãs, bem-vindos à nossa meditação sobre a liturgia da palavra do 24º domingo do tempo comum do ano A. Temos esse evangelho que nos coloca dentro da pergunta de Pedro: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes. E aqui, claro, nós temos uma parataxe, quer dizer, as palavras são colocadas uma ao lado da outra, sem conjunção que as conecta, o que nos coloca mais próximos da língua hebraica. E em Lucas também nós temos 17:4, uma passagem em que Jesus ensina que se um irmão pecar contra o outro, iam reptaques tes remeras, até 7 vezes, se pecar 7 vezes num dia e 7 vezes voltar arrependido, deve ser perdoado. Os rabinos exigiam que as pessoas que cometessem um erro fossem pedir perdão ao ofendido. Se quem foi ofendido rejeitasse o pedido de perdão, o pecador deveria tomar 2 testemunhas e pedir perdão de novo. Assim demonstrava que tinha feito tudo o possível, tudo que era possível para recuperar a sua relação com a pessoa ofendida, para recuperar e para viver em paz. Se o ofendido morresse antes do pedido, quem o tinha agredido deveria ir ao túmulo e ali pedir perdão para demonstrar a sua boa vontade em reconstruir a paz. Porém, a obrigação de perdoar ficava restrita aos filhos de Israel, não aos estrangeiros, aos pagãos. No máximo, se era obrigado a perdoar 3 vezes. Na 4ª vez, se tinha o direito de recorrer às vias legais. Pedro deve ter pensado que Jesus não se limitaria às 3 vezes propostas pela tradição rabínica e que, naturalmente, Jesus seria mais generoso, e por isso ele na pergunta já coloca quantas vezes? Até 7 vezes? É um número, claro, 7 é o número da totalidade, da plenitude, Isso nos lembra também uma passagem de Lameque e de Caim, Gênesis 4. Em todos os casos, esse número quer sempre indicar um perdão infinito. Infinitas vezes se deve perdoar. Claro, tem alusão a Lameque e Caim. Ouçam minha voz, Gênesis 4:23. Ouçam minha voz, mulheres de Lameque. Assassinei um homem por causa de um ferimento e um menino por causa de um arranhão. Se a vingança de Caim valia 7 vezes, a de Lameque valerá 77 vezes. Pedro já foi misericordioso quando na pergunta coloca 7 vezes, mas Jesus amplia ainda mais para infinitas vezes. Mateus quer mostrar que a presença de Jesus no mundo deve pôr fim ao clima de ódio e de vingança, como ocorreu em Lameque, como acontece no tempo de Jesus e como acontece também nos dias de hoje. Então Jesus explica essas palavras com a parábola: o reino dos céus é semelhante a um rei que queria acertar as contas com seus servos doulos, termo servo. E aqui apresenta 2 situações paralelas. Primeiro, um servo que devia 10.000 talentos, mirion talanton. Miríades, aí vem a palavra miríades, que é uma quantidade grande, indefinida, como a gente pode dizer, miríades de estrelas, Mas no grego, essa expressão significa mirion, significa 10.000 vezes, 10.000 talentos. E imaginem que a renda anual de Herodes era de 900 talentos. Então, um talento
valia cerca de 6.000 denários, ou seja, trata-se de 60 milhões de denários. Essa dívida desse doulos ao seu senhor. Naturalmente que esse servo não tem como pagar uma dívida dessas. E por isso o rei vai aplicar sobre ele a lei. Mulher e filhos são vendidos como escravos, aplicando-se a lei. O servo lança-se então aos pés do rei e suplica-lhe: macrotimeson, macros, grande sentimento, tem um sentimento grande, tenha paciência, tenha uma alma grande, né? O rei se comove, porque ele se lança aos pés, o rei se comove, perdoa a dívida e restitui-lhe a liberdade. A cena paralela, então, o servo, depois de ter experimentado essa misericórdia grande de seu senhor, encontra um sindulon, sindulon. É um servo, um companheiro de servitude, né? Um colega, que lhe devia uma ninharia de 100 denários. Macrotimesan também se lançou aos pés, pediu essa alma grande, essa paciência, mas não foi ouvido. Esse servo, kratessas auton epnigen, para o pnigo estrangular, pegar, afogar a pessoa, né? Põe as mãos no pescoço, sufocando-o, estrangulando-o. Não teve essa macrotimia e aplica a lei sobre o servo, julgou-o na prisão. É uma ação legal. Ele pode fazer isso, não desrespeita as regras. O que o Evangelho quer mostrar é que quem não sabe perdoar pode ser justo, pode estar agindo de acordo com a lei, mas Deus não o reconhece como filho. Não fomos feitos para a solidão, e estando juntos uns com os outros, convivendo, a vida de sociedade, a vida de família, a vida de comunidade, a vida de uma comunidade religiosa, é possível se nós aprendermos a perdoar e a pedir perdão. Sempre somos suscetíveis de ofender e de sermos ofendidos. E somos nós, cristãos, semelhantes ao Pai? Eu não quero ter, George Floyd, né, esse americano, eu não quero ter as mãos ou o joelho no pescoço do irmão para estrangulá-lo. Sou capaz de olhar o tamanho da minha dívida que foi perdoada, o tamanho da misericórdia de Deus, Pai, que perdoa a minha dívida, que ela é infinita. Diante dessas duas cenas, os sinduloi, os colegas de trabalho, servos, testemunham a cena, comunicam ao Senhor. Então o rei chama este servo mau e diz: Dule poneré, servo mau. A misericórdia que ele teve não devia ter dado a ele compaixão pelos outros? Dule poneré. Como se lê no versículo, o Senhor então o entregou aos verdugos até que pagasse toda a dívida. Aplicou a lei também, porque ele não foi misericordioso, porque ele não foi capaz de perdoar. E a conclusão, no versículo 35, diz: assim fará o Pai do céu para quem não perdoar seu irmão. Jesus revela o grande amor do Pai. Só exige que tenhamos amor nos relacionamentos, porque quem fecha o seu coração diante das necessidades do próximo, põe em jogo a sua própria salvação.
Quem não está aberto para a salvação do outro, põe em jogo a sua própria salvação. Então, qual é a dimensão humana do perdão? Por que é tão importante o perdão? Porque instintivamente, depois de uma ofensa, nós temos ressentimentos, sentimos rancor, temos vontade de devolver a dor recebida pela vingança, etc. Né? Perdão não é espontâneo. Não é espontâneo e nem conseguimos nos perdoar a nós mesmos. Daí que vem sentimentos de remorso. Não aceitamos uma fraqueza nossa. Por que não aceitamos uma fraqueza? Porque temos uma alta concepção de nós mesmos, uma autoestima demasiado elevada. E daí nasce, dessa autoestima demasiadamente elevada, nasce a busca inconsciente de uma autossabotagem, de uma autopunição. E a pessoa tem que sofrer, tem que buscar o sofrimento, quer sofrer ou se lamentar e assim por diante. Somente uma pessoa madura é capaz de elaborar e crescer com a experiência amarga do pecado. É uma ocasião para o crescimento. É difícil perdoar a nós mesmos, mais difícil talvez, ou tão difícil, perdoar os outros. Pela dor que sente quem erra ou quem é ofendido. É a dor da desilusão. Essa dor nos impede de perdoar. É a dor da traição. É a dor pelo medo que isso se repita. Né? Desperta em nós o instinto de vingança quase irrefreável. Nietzsche já dizia que quem perdoa é fraco, é incapaz de fazer valer a sua vontade. Tem um livro, uma obra sua, Genealogia da Moral. É uma pessoa fraca, incapaz de revoltar-se, por isso ela perdoa. É covardia. O próprio Freud considerava o perdão danoso ao equilíbrio psíquico. Hoje, ninguém mais concorda com isso. Ódio, ressentimento e rancor não ajudam de nenhuma maneira a readquirir o equilíbrio psíquico, a reconquistar o equilíbrio, nunca. Não favorece um sono tranquilo e reparador, nem uma vida serena e feliz. Ódio, ressentimento e rancor só ajudam a buscar uma sobrevivência com psicotrópicos, com remédios. A vingança, então, é expressão da nossa humanidade, da nossa fragilidade, da nossa fraqueza, é instintiva. Aliás, já Platão, ele dizia que a alma humana é dividida em 3 partes, uma parte na busca do prazer, da libido, etc. Né? Dali vem toda a dimensão do sexo, da procriação, da perpetuação da prole. Uma parte da alma, ela é ocupada com a vingança, com a agressividade, que é um instinto, são instintos, tanto na perpetuação da espécie, como para proteger a prole, os filhotes, os filhos, a agressividade para proteger. E só uma terceira parte era dedicada, então, da alma, é dedicada à nobreza, aos sentimentos, ao amor, à compaixão e tal, né? A vingança é uma expressão dessa nossa dimensão animal. E nessas 2 partes da alma, tanto a instintiva agressiva como a instintiva da busca do prazer, elas são iguais aos animais. Nós temos a razão, porém. E então essa parte instintiva nos leva para a vingança. Nos faz, portanto, regressar àquilo que é o pré-humano, antes do Homo sapiens sapiens, como é definida
a nossa espécie, né? Na evolução da humanidade, nós vamos ver que o ser humano, no último grau, depois do Homo sapiens sapiens, nós temos o Homo sapiens amans. Pois a ética central é viver, conviver, é amar amans. E a era que nós estamos vivendo, a era da colaboração, a era das redes, e não da competição, da destruição, da morte, da guerra, das armas, mas da cooperação. A ciência evolui assim em rede. Os cientistas, eles partilham os seus pequenos conhecimentos, é em rede. Em rede vivem também os vegetais. Ao contrário dos animais, eles cooperam, colaboram, né? A colaboração, né? Há uma interdependência também nossa, né? E nesse sentido, um filósofo, um antropólogo que nos ajuda a compreender isso é Humberto Maturana, do Chile, que fala sobre os sapiens amans. Porque nascemos seres amorosos, ele diz. Quando nos tornamos agressivos, é porque nascemos agressãos ou nos tornamos agressãos pela cultura que vivemos. Ele diz, nascemos todos amorosos. Transformamos-nos em Homo sapiens amans agressans, transformamos-nos em Homo sapiens amans agressans pelo modo de vida. Transformou-se em Homo sapiens amans arrogans pelo modo de vida. Mas todos nós nascemos amans, somos seres amorosos. Homo sapiens amans amans tem a ver com a origem do humano, com o conversar, a linguagem, que torna isso possível, a convivência, a linguagem. Ser humano é um ente zoológico psíquico, zoológico relacional. Ele constitui-se na história na conversação, na linguagem, no conversar. É a emoção que faz com que isso seja possível. São os sentimentos que fazem com que isso aconteça na história evolutiva do ser humano. É o prazer de estar junto. Quem é que pode fazer uma festa sozinho, se estiver psiquicamente equilibrado? É o prazer de estar juntos. Por quê? Para que a linguagem surja, requer-se permanecer na companhia dos outros. Por isso que livre é quem é capaz de superar os ressentimentos e perdoar. Quantas vezes? 7, 4, 3, infinitas vezes pede Deus, porque nós somos amados e perdoados infinitamente. E quem perdoa torna-se filho de Deus. Um bom domingo a todos.